Ei, você, já pensou numa experiência internacional? Já pensou em fazer um mestrado no exterior? Estados Unidos, Canadá? Ou quem sabe, um tempo de voluntariado num dos países do continente africano ou num dos países da América do Sul? Já sei, estava pensando no estágio. Japão? Hum, É sempre um lugar em desenvolvimento. E hoje em dia, as empresas valorizam muito a tal experiência internacional, porque isso faz parte exatamente daquele profissional moderno do futuro que está habituado a diferentes contextos, a trabalhar com diferentes pessoas. Interculturalidade, multiculturalidade, ambiente diversificado, inovador. Mas o que significa ir trabalhar no estrangeiro? Significa ultrapassar fronteiras, sair da nossa casa, do nosso país. E sabe o que isso significa para mim? Que você vai virar um migrante internacional. Ficou assustado? Não, não fica. Eu vou explicar. Eu já vi, ouvi, participei de várias conferências, palestras, cursos. E posso lhe dizer que a definição teórica do migrante internacional é simplesmente que uma pessoa vai sair do seu lugar de residência ou país de origem para residir, ou pelo menos com o objetivo de residir, em um outro país, portanto, ultrapassando fronteiras internacionalmente reconhecidas, por um período de um ano. Portanto, se for fazer um mestrado num período superior a um ano fora de seu país, torna-se-á um migrante internacional. Exatamente. O migrante internacional não é pura e simplesmente aquela pessoa que vai trabalhar nos serviços, talvez fazer trabalhos considerados menos qualificados. O migrante internacional é toda e qualquer pessoa que sai do seu país de origem ou de residência habitual. E, obviamente, que já deve ter ouvido e utilizado outros termos. Isso também tem uma razão. O desenvolvimento acadêmico e também legislativo acabou por utilizar outros termos para diferenciar alguns migrantes. Também por uma questão de organização legislativa, de uma forma mais fácil de perceber. Por isso, nós temos o tal imigrante, requerente de asilo, refugiado, beneficiário de proteção internacional, exilado, e provavelmente já deve ter ouvido até a palavra, o tal expatriado, que é também um imigrante, é apenas uma outra forma de falar. E, como mencionei, devido à minha experiência profissional e acadêmica, esses conceitos, essas ideias, sempre me pareceram até claras. Mesmo nas suas zonas mais cinzentas, eu conseguiria sempre encontrar uma lógica para perceber qual seria a política ou legislação a ser aplicada a cada um dos tais migrantes internacionais. Mas tenho de confessar algo. Essa visão começou a mudar no Natal de 2020. Quer saber o que aconteceu no Natal de 2020? Eu partilho. No Natal de 2020, uma grande amiga minha, que é portuguesa, mas que não é de Lisboa, mora em Lisboa, mas a sua origem, a sua família está no Alentejo, me surpreendeu com uma grande constatação. Ela me liga e diz: Emily, eu já sei o que é ser uma migrante internacional. Ela dizia isso a propósito do facto de que, devido às restrições impostas pela pandemia e também por causa do seu próprio senso cívico, ela não foi visitar os pais durante o Natal de 2020. E por mais que eu percebesse a sua dor, percebesse o seu sofrimento de ter ficado tanto tempo sem ver os pais,
eu não percebia por que ela achava que a partir daquele momento conseguiria perceber no íntimo a definição do que é ser um migrante internacional. Ora, ela tinha ficado em Lisboa, não sendo de Lisboa. Tinha ficado presa em Lisboa. Pois, presa em Lisboa. Longe das suas raízes. Longe de tudo aquilo que lhe é conhecido. Longe, durante aquele período de Natal, daquelas comidas, daquelas refeições que só a nossa mãe sabe fazer. Aquelas conversas que só no seio da nossa família ou dos nossos conhecidos da terra nós nos conseguimos perceber. Longe de tudo aquilo que lhe é conhecido e caro, numa terra desconhecida e que poderia ter até amigos. Eu sou amiga dela. Eu estava aqui se ela precisasse, mas eu não era a sua família. Há coisas em que ela ainda me tem de explicar para que eu possa perceber. Portanto, no fundo, eu percebi que ela estava certa. Ela estava a falar do que era ser um migrante internacional. Um migrante internacional, depois que ele chega no tal país de acolhimento, quando ele está ali, imóvel, no meio das suas inseguranças, dos seus medos e das suas inquietações. E, coincidentemente, foi isso que a pandemia nos trouxe. Nesse mundo desconhecido, muitas novas regras, regras diferentes, às quais não estávamos habituados. Medos, inquietações, novas burocracias. Exatamente, novas burocracias. E você pode até me perguntar, o que novas burocracias têm a ver com os migrantes? Bom, sabe aquele exemplo de fazer um mestrado nos Estados Unidos? Pois, sabe onde é que tem que ir para pedir um contrato de água, luz, gás nos Estados Unidos? Sabe com quem tem que falar? Sabe onde procurar uma casa para arrendar? Sabe quais são os documentos que tem que levar para pedir um número de contribuinte? Um número de segurança social americano? Bom, tudo isso são novas experiências e novas burocracias, novas formas de se adaptar ao novo. E a pandemia nos trouxe isso. Tivemos de nos readaptar. Portanto, nesse período, todos nós fomos, de certa forma, um pouco imigrantes. Imigrantes imóveis, mas com a mesma sensação de medo, insegurança, sem ter a certeza de quando poderíamos voltar a ver os nossos entes queridos. Mas é importante também fazer uma ressalva. Obviamente que a pandemia afetou a todos e todas de forma transversal. Todos tínhamos medo. Todos estávamos inseguros. Não sabíamos o que nos esperava. Mas é importante verificar que para os imigrantes, talvez, esses medos, essas inquietações eram mais fortes, mais prementes. Isso porque, além do medo de ficar doente, imaginem a insegurança de pensar que, por alguma razão, o seu estatuto migratório poderá influenciar no tratamento que irá receber no meio de uma crise sanitária. Exatamente. Estatuto migratório. A tal possibilidade de estar em situação regular ou não. E acredite, irregularidade não significa apenas entrar de forma ilegal num país. Significa não ter oportunidade, por exemplo, de renovar uma autorização de residência, simplesmente porque não tinha vagas suficientes ou porque o serviço ficou fechado devido à pandemia. E essas inseguranças, esses medos, acompanharam, sim, os imigrantes de forma geral em todo o mundo. Obviamente que cá em Portugal houve uma evolução positiva. Por exemplo, os tais despachos que colocaram os imigrantes como sujeitos de direito, como pessoas.
essas pessoas começaram a ter acesso a coisas simples, como possibilidade de ter um número de utentes num centro de saúde, possibilidade de pagar taxas em iguais circunstâncias que os nacionais, ou até em termos de gratuidade devido à pandemia, possibilidade de abrir uma conta bancária, possibilidade de contratar serviços essenciais, água, luz, gás. E essas são inseguranças que os nacionais, por vezes, não conhecem, ou conhecem de uma outra forma. E essa pandemia, de certa forma, conseguiu nos dar essa percepção. Quem não tentou ir a um banco sem saber se poderia entrar, se teria limite, se o horário do banco estava a funcionar igualmente? As finanças, como resolver as questões? Cartão de cidadão expirado, caducado. Como devo renovar? Será que vão abrir a possibilidade de fazer online? Será que não? Essas inseguranças nos tornaram iguais. Mas, novamente, as inquietações dos migrantes continuaram. E continuaram porque, sem fazer nenhum juízo de valor, esses imigrantes demoraram para chegar no discurso político. Se lembrarem de muitas vezes que muitos governantes foram às televisões, eles falavam dos seus nacionais. Se usarmos Portugal como exemplo, porque os portugueses vão ultrapassar a pandemia. Porque nós portugueses somos disciplinados e vamos conseguir. Porque isso será uma prova, mas nós iremos ter o nosso verão. Vamos salvar o Natal português. E os imigrantes e os estrangeiros que estavam nas frentes de batalha a fazer também a prestação de serviços essenciais, ou mesmo a trabalhar nos hospitais e nos serviços de saúde. Eles também tinham medo. E eles também queriam ser disciplinados. Eles também queriam ultrapassar essa pandemia. Novamente, tivemos boas notícias e a possibilidade de ter um migrante de novo dentro da atenção política, como, por exemplo, a possibilidade de imigrantes que não tenham inscrição no Serviço Nacional de Saúde de poderem ser vacinados. Esperança. E esperança é uma palavra essencial no momento de pandemia. Mas é isso. Foi neste momento. E enquanto nós conhecemos agora o que é essa inquietação, há muitos migrantes internacionais que vivem constantemente nessa situação. E essa foi a maior ideia e o profundo pensamento que tive quando minha colega partilhou a sua constatação. Ela me ensinou algo tão simples e profundo e que hoje gostaria de partilhar convosco. Eu aprendi com ela que o migrante internacional é muito mais do que alguém que ultrapassa fronteiras por um período de um ano. Isso é a migração internacional. O migrante internacional é simplesmente a pessoa. A pessoa que, com qualidades ou defeitos, luta cada dia contra as suas inquietações, os seus medos, para buscar algo melhor. E esse algo melhor independe de qual tenha sido a motivação que o fez sair do seu território, do seu país de origem ou de residência habitual. Pode ter sido uma questão familiar, porque casou com um estrangeiro e foi viver com essa pessoa. Pode ter sido uma questão de estudo, o tal mestrado nos Estados Unidos. Ou uma questão profissional, uma oportunidade de trabalhar numa empresa grande, internacional, fora do seu país. Ou simplesmente porque foge de uma guerra ou de uma perseguição por causa de uma opinião política. Todas essas pessoas são migrantes. E apesar das imensas diferenciações que fazemos, políticas e legislativas, o que une essas pessoas, além do facto de atravessarem fronteiras internacionalmente reconhecidas,
são os seus medos, inquietações, mas acima de tudo, a coragem de enfrentar o novo, com esperança de que nesse novo lugar encontrarão algo de positivo, um trabalho, um familiar, paz. E é por isso que hoje aproveito para deixar esse convite. Um convite de reflexão. Um convite de pensarmos no imigrante como uma pessoa. Ou melhor dizendo, as 280 milhões de pessoas que vivem fora do seu país de origem ou de residência habitual, que lutam contra preconceitos, burocracias, medos e inquietações. E esta é a reflexão que gostaria de convidar a cada um de nós para fazermos durante essa pandemia. E deixarmos de ver a pandemia apenas como um problema, que é um problema sério de saúde pública, mas também como uma oportunidade para migrarmos ideias, aceitarmos as diferenças e reinventarmos novas formas de convivência que ultrapassam a utilização de meios tecnológicos para nos comunicar, mas que podem chegar ao convívio entre pessoas, mesmo que de origens diferentes, mas de forma igual. Porque, afinal, o que somos? Estrangeiros? Nacionais? Não. Somos todos pessoas, sujeitos de direitos e merecedores de dignidade. Vamos então reformular ideias? Migrar ideias. Muito obrigada.